resgatados pra sua glória, restaurados pra sua glória, no partir do pão, na comunhão com meu irmão, com fé e oração, essa é a nossa redenção, pra sua glória, pra sua glória, pra sua glória, pra sua glória, Meus queridos irmãos, mais uma vez boa tarde, que a graça de Cristo esteja com vocês. Nós estamos reunidos na presença de Deus para cercarmos a mesa do Senhor e relembrarmos seu sacrifício e sua morte na cruz por nós. Nós estamos numa sequência de exposição no capítulo 11 da carta de Paulo aos Coríntios. Para isso, já convido você a abrir a sua Bíblia comigo, por gentileza. E iniciamos essa exposição no versículo 17 do capítulo 11. E nesse trecho do texto, capítulo 11, verso 17 a 22, o apóstolo Paulo, ele vai relatar alguns abusos que estavam sendo praticados pela igreja em Corinto no momento da ceia. E ele denuncia essa postura, essa atitude e tais abusos. No versículo 18, ele fala das divisões que haviam ali naquela igreja e que ficavam muito latentes no momento da ceia. Ele diz: porque antes de tudo, estou informado de haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Então, a ceia, que deveria ser um momento de unidade da igreja, na verdade, mostrava a realidade daquela igreja que estava submersa, que eram as divisões. Uma outra denúncia que ele faz está no verso 21, quando ele diz que os crentes daquela igreja agiam com indiferença para com aqueles que tinham um poder aquisitivo menor do que eles. E ele diz: porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Então, os irmãos não estavam preocupados com as necessidades do outro, mas apenas em satisfazer suas próprias necessidades. Ainda no verso 21, no final, ele vai condenar a licenciosidade que estava presente naquelas reuniões da igreja em Corinto. Ele diz que havia alguns que bebiam tanto até se embriagarem, até ficarem bêbados. E Paulo então condena isso. Nesse mesmo trecho, Paulo ele vai pontuar as consequências de tais atitudes. E no verso 17, ele diz que aquilo que eles estavam fazendo ali não era a ceia do Senhor, não era uma reunião que melhorava. Na verdade, aquelas reuniões faziam mal do que bem. E ele diz: porque quando vos ajuntais para o melhor, porque quando vos ajuntais, não é para o melhor, e sim para o pior. Ele diz que aquela reunião poderia ter qualquer outro nome, menos uma reunião sacramental de ceia, porque eram reuniões falsas. No verso 20 ele diz: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque não havia entendimento sobre o que eles estavam praticando. Ele condena também as práticas egoístas daqueles crentes, ele condena o desprezo que eles tinham uns pelos outros, e ele diz isso no verso 22, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. Então, aquelas reuniões eram reuniões
que faziam mal, as práticas ali eram egoístas, eram celebrações falsas, apenas de um ritual de aparência, e terminava com magoando as pessoas, porque muitos saíam dali magoados e machucados com a atitude anticristã de muitos daqueles crentes de Corinto. Então, a partir do verso 23, Paulo vai começar a orientar a igreja sobre como eles deveriam observar esse sacramento, como eles deveriam praticar a ceia do Senhor. E ele vai dizer o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Então, em primeiro lugar, Paulo chama a atenção daqueles crentes para a verdade de que a ceia era um ritual sagrado, ou seja, a ceia era um sacramento divino. Não era uma ideia de Paulo, não foi uma invenção da mente de Paulo instituir a ceia, mas ele declara ter recebido do próprio Senhor. E quando nós estudamos o tempo em que essa carta foi escrita, a gente percebe que ela foi escrita antes até mesmo de vários dos evangelhos. E aí a gente entende o que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo que ele não está repetindo essas palavras a partir da leitura que ele fez do evangelho segundo Mateus, ou Lucas, ou Marcos. Não, mas ele recebeu essas instruções do próprio Senhor. Ele recebeu do próprio Cristo essas instruções. De sorte que a ceia, ela é um memorial, ela é um ritual sagrado e ela, sobretudo, ela é um sacramento divino. Ela é um momento singular e especial para a igreja. Ele vai continuar e no verso 23, ele vai dar outra instrução e apresentar outra verdade sobre a ceia. E ele diz o seguinte: e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Então, a ceia, em primeiro lugar, é um sacramento divino, ela é uma reunião especial, ela é um momento singular, mas a ceia também, ela nos fala de reconciliação. Sim, quando nós cercamos a mesa, nós estamos declarando que um dia Cristo, por meio do seu sacrifício bendito, ele nos reconciliou com Deus. Se o pecado nos afastou da comunhão e levantou um muro de divisão entre nós e Deus, Cristo, por meio do seu sacrifício, ele derrubou essa parede de divisão e ele fez a reconciliação entre nós e o Senhor, nosso Deus. Então, a reconciliação, ela acontece em 3 sentidos. Ela acontece com Deus, por meio de Cristo Jesus. Não é à toa que uma das figuras que nós temos nas Escrituras sobre essa divisão que foi findada através da obra de Cristo é o véu rasgando-se de alto a baixo. Aquele véu que dividia o lugar santo do Santíssimo e que impedia de qualquer pessoa entrar no lugar santíssimo onde a arca estava. Esse véu, ele foi rasgado quando na cruz Jesus declara: está consumado. Isso significa que o acesso a Deus, ele está totalmente liberado. E quem pavimentou esse caminho foi a cruz de Cristo. Foi o sacrifício de Cristo que nos liga a Deus, que nos reconciliou com Deus. Essa reconciliação, ao mesmo tempo que é com Deus, ela também é com o próximo. Porque o ódio, o rancor, a amargura já não tem mais lugar no coração de um nascido de novo, de alguém que viveu a experiência do novo nascimento. E agora essa pessoa, ela perdoa, ela tem misericórdia e ela busca promover a paz e viver em paz com todos. E esta obra, evidentemente, não é o resultado do nosso esforço pessoal, mas ela é o reflexo da graça de Deus em nosso coração, que nos aproxima um dos outros e nos faz caminhar juntos. Esse
é um dos resultados da graça de Deus na vida da igreja. E essa reconciliação, em terceiro sentido, ela é conosco mesmo. Uma consciência pesada por causa do pecado e cônscia da nossa culpa, agora ela é totalmente liberta. Por que ela é liberta? Porque Cristo morreu para nos salvar, para nos perdoar. E agora, mesmo que o nosso coração nos condene, a Escritura diz que Deus é maior. E não há nada nem ninguém que possa nos julgar ou condenar, porque Paulo diz em Romanos 8 que aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há sobre eles. Então a nossa consciência, ela está limpa, ela está livre de culpa, não porque nós fizemos uma PNL, uma programação neurolinguística, ou fizemos uma imersão no seminário de coach da vida, e aí nós potencializamos as nossas habilidades, e para muitos o pecado já não é mais pecado, é apenas um obstáculo para alcançar um objetivo. Não, o pecado continua sendo pecado, e o pecado é terrível, e ele condena, e ele afasta o homem de Deus, e ele traz a culpa também. Mas quando Cristo nos alcançou com a sua graça, e firmados no sacrifício de Cristo, nós temos paz. Porque o perdão é uma realidade. Ele não é uma utopia. Ele é uma realidade para nós. O perdão de Deus nas nossas vidas. Mas, continuando aqui o texto sagrado, nós temos uma outra repercussão da ceia e ela nos convida à terceira reflexão. A ceia comunica a verdade da lembrança ou da recordação. E eu chamo a sua atenção, especialmente para o final do verso 24 que nós acabamos de ler, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: fazei isso em memória de mim. A ordem do Senhor Jesus, lá na primeira ceia e a última Páscoa com os discípulos, pois façam isso em memória de mim. É uma ordenança bíblica e é um dos pilares da celebração da Eucaristia. Quando nós comungamos, quando nós celebramos a ceia, nós devemos nos lembrar do Senhor, do seu sacrifício e da sua bendita obra. R.C. Sproul, ele diz que, num sentido, o que Cristo está dizendo para os discípulos é o seguinte: eu sei que eu tenho sido o mestre de vocês durante 3 anos. E certamente vocês irão esquecer de muito do que eu ensinei a vocês. Mas o que vocês irão experimentar nessas próximas 24 horas é a coisa mais importante que eu vou fazer por vocês. Não esqueçam isto. Estarão lembrando de mim. Estarão lembrando da minha morte, o derramamento do meu sangue a partir do meu corpo, que acontecerá amanhã. Então a ceia nos convida a relembrarmos, a lembrarmos do que Jesus fez, do alto preço que ele pagou por nós na cruz. E é interessante destacar que a palavra memória aqui, ela vem da palavra grega anamnesis. Essa é a palavra lá no original. E o que é que significa anamnesis? Trazer de novo a memória. É não esquecer de algo. É relembrar constantemente algo. Por isso, todos os meses, nós celebramos a ceia. Porque é uma forma de você não esquecer do alto preço que Cristo pagou por você na cruz do Calvário. Quando nós cercamos a mesa, certamente somos impulsionados, impelidos a lembrarmos do que Jesus fez por nós há 2000 anos atrás. Daquelas cenas cruéis em que ele foi submetido, daquele sofrimento e agonia terrível que ele passou para nos redimir, para nos
salvar. E a ceia é exatamente esse momento de lembrança, de lembrar do que Cristo ele fez por nós. A declaração dos congregacionais, no decurso da história, foi uma confissão de fé escrita por um dos puritanos chamado John Owen, e ele escreveu a declaração de fé dos congregacionais. E nessa declaração, ele escreve o seguinte sobre a ceia do Senhor. Ele diz que os que comungam com dignidade, participando externamente dos elementos visíveis deste sacramento, espiritualmente recebem e se alimentam do Cristo crucificado e de todos os benefícios de sua morte. Então, o corpo e o sangue de Cristo não estão nos elementos, no pão ou no vinho, nem com eles, nem sob eles, mas presentes nessa ordenança espiritual, de modo tão real como os próprios elementos estão presentes aos seus sentidos. Meus irmãos, eu acho fantástica essa definição do que é a ceia aqui na Declaração de Savoy, porque ela resume de forma muito clara o que deve ser para nós a ceia do Senhor. A ceia, ela não é a transformação dos elementos. O pão e o vinho não se transformam no corpo e no sangue do Senhor. A ceia, ela também não recebe, o pão e o vinho não recebem o corpo e o sangue do Senhor, como a consubstanciação assim defende. A ceia também não é apenas uma festa memorável, um ritual para lembrar de algo. A ceia é mais do que isto. A ceia é um momento especial da igreja, onde, quando cercamos a mesa e consagramos os elementos, eles continuam sendo o pão e o cálice. E a diferença não está nos elementos, mas na presença de Cristo em nosso meio. Quando nos reunimos para celebrar a ceia, Cristo se manifesta. Cristo se faz presente. E era exatamente isso que João Calvino ensinava. Ele dizia que havia, no momento da Eucaristia, a presença mística de Cristo. Cristo se manifestava. Ele estava presente, aliás, ele está presente no momento da ceia. Então o pão continua sendo pão. O vinho continua sendo vinho. Mas é nós que somos tocados pela presença do Senhor. É a nossa fé que é nutrida a partir da observação desse sacramento divino. Então, longe de toda a discussão se é a transubstanciação, se é a consubstanciação, se é uma memória, um memorial, a ceia é um momento especial para a igreja. É um momento de edificação e de crescimento espiritual. E se a ceia, ela é um momento de recordar, se ela é um momento de lembrar, a pergunta que se segue é: nós devemos lembrar do que na ceia? O que a ceia nos convida a lembrar? Em primeiro lugar, a ceia nos convida a lembrar que somos pecadores indignos e separados da glória de Deus. Essa é a verdade. E é interessante porque o apóstolo Paulo, nesse texto, ele ordena que cada um examine-se a si mesmo para saber se estão dignos de cercar a mesa. E a verdade é que ninguém é digno. Todos nós somos indignos. Ninguém é merecedor de nada que vem de Deus, a não ser o seu juízo e a sua condenação. Mas como nós nos tornamos dignos, se em nós mesmos não há essa dignidade? Nós nos tornamos dignos por causa do sacrifício de Cristo.
É o sangue de Cristo que nos torna justos aos olhos de Deus. Então não são os nossos méritos, não são as nossas obras, mas é o sacrifício de Cristo. É a obra de Cristo por nós, que nos habilita a fazer parte da mesa e não sermos condenados, como Paulo diz, ou julgados, mas abençoados, porque confiados no sacrifício e na cruz, no poder do sangue de Jesus e na certeza de que toda a conta foi paga, não há mais nenhuma condenação e dívida e os nossos pecados foram removidos. Agora Deus nos declara justo por meio do mérito do sacrifício de Jesus. Mas certamente nós devemos sempre lembrar que nós somos pecadores, que nós somos falhos, e a ceia nos lembra isso. É um misto de sentimento, na verdade. Ao mesmo passo que você olha para dentro de você e reconhece o seu pecado e a sua indignidade, você é convidado a olhar para o alto e lembrar de Jesus e do seu sacrifício por você. E isso traz paz ao seu coração, traz alegria por saber que todos os nossos pecados foram pagos por Jesus na cruz. Todos eles foram quitados por Jesus na cruz do Calvário. Mas toda a Escritura, sobretudo o Novo Testamento, traz essa verdade incontestável de que o pecado é um problema universal. De que o pecado é um problema de todo ser humano. Especialmente o apóstolo Paulo, no início da carta aos Romanos, a bem da verdade até o capítulo 7 e 8 da carta aos Romanos, ele vai abordar esse tema da universalidade do pecado. E ele vai dizer que não importa se é judeu ou gentio, todos os homens estão debaixo de condenação, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E ao apresentar essa verdade, Paulo nos coloca no mesmo barco, na mesma condição terrível e medonha de condenação. O pecado é uma realidade, e ele é uma realidade humana. A nossa natureza é pecaminosa. Somos inclinados ao pecado. E Agostinho, ele repercute essa verdade quando ele fala sobre a depravação total. Não no sentido de que o homem é plenamente mal, maligno. Ele não está falando de nível de maldade, mas ele está falando da universalidade do pecado. Que toda a criação foi afetada com a queda e o pecado de Adão e Eva. E o pecado deles foi passado para a humanidade através da natureza pecaminosa. E aí nós estamos comprometidos com o pecado. E aí entendemos o que Davi diz no Salmo 51. Em pecado eu nasci, eu fui gerado em pecado. A ceia nos lembra que nós somos pecadores. Que nós somos devedores. E que não temos como pagar essa dívida para com Deus. Não há nada que façamos que possa pagar, quitar essa dívida. É essa a primeira verdade que precisamos lembrar. E isso não deve trazer tristeza, mas deve trazer gozo, porque nós não estamos mais debaixo do pecado. Não somos mais escravos do pecado. Cristo nos libertou. E aí você deve exaltá-lo nesse momento da ceia, porque um dia você estava caminhando para o inferno. E ele te alcançou com a sua poderosa mão. E ele te salvou. E agora ninguém poderá arrancar você das mãos desse Deus. Ninguém. O que devemos lembrar a mais? Devemos lembrar, em segundo lugar, que Cristo sofreu em nosso lugar. O verso 26 repercute isso. Paulo diz: porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor. A ceia
nos lembra do sofrimento de Cristo, de todo o vexame que ele passou. E Jesus, ele sofreu em todos os aspectos que você possa imaginar. Ele sofreu no corpo, porque ele foi chicoteado, espancado, colocaram cravos nas suas mãos e nos seus pés, colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, furaram um de seus lados com uma lança. Ele sofreu a dor física na sua carne. Jesus também sofreu a dor emocional do abandono dos seus discípulos, da traição de Pedro quando disse que não o conhecia, do vitupério que ele enfrentou naquela via crucis até o Gólgota, quando ele passava e as pessoas zombavam dele. Aquelas pessoas que foram curadas, libertas, receberam uma bênção dele através do seu ministério, agora estavam zombando de Jesus. Ele sofreu a dor do abandono, do desprezo, como Isaías já previa. Ninguém daria crédito a ele. Ele não chamaria a atenção das pessoas por beleza ou porque falava bem. Não. Ele era desprezado por todos. Ele era homem de dores. Mas certamente, meus irmãos, a maior de todas as dores, a maior de toda a agonia de Jesus diz respeito à dor espiritual, quando Jesus tomou o meu e o seu pecado sobre ele. Esse momento crucial, no ápice da sua obra, naquela cruz, ele sente todo o peso do juízo de Deus. Por isso nós entendemos a partir daqui que ele precisava ter as duas naturezas, porque só Deus suportaria o peso da justiça e do juízo sobre ele, como Jesus sentiu todo esse peso. Ele sente a dor quando o meu e o seu pecado é imputado a ele, a ponto dele exclamar na cruz: Deus meu, por que me desamparastes? E essa cena é totalmente antagônica ao que nós vemos no momento do batismo, quando ele sai das águas e o pai diz: este é meu filho no qual tenho prazer. Mas agora ele sentia-se só, porque neste momento ele carregava os nossos pecados sobre ele. Ele se fazia maldito em nosso lugar, odiável aos olhos do Pai, em nosso lugar. E quem segurou Jesus naquela cruz não foram os cravos, mas foi o amor que ele nos amou. Jesus sofreu tudo o que você possa imaginar. E o sofrimento de Jesus, ele não começa e termina na cruz. Mas quando nós lemos os evangelhos, Mateus, por exemplo, capítulo 26, a partir do verso 36, vai descrever o momento que Jesus está no jardim do Getsêmani. Ele já sentia toda a pressão. E não imagine que Jesus estava com medo de morrer, até porque ninguém o matou, ele deu a sua vida por nós. Não vai imaginar que Jesus, nesse momento, ele estava com medo do que os romanos poderiam fazer com ele, ou os judeus. Não, porque Jesus sabia que toda a sua história havia sido escrita pelo Pai, pelo Deus soberano e eterno. Então, o que trazia tanta angústia ao coração de Jesus, o que trazia tanta dor ao coração de Jesus, ele sentia já a pressão, ele já sentia o peso dos nossos pecados. Não é à toa que ele ora repetidamente: Deus meu, se possível, passa de mim este cálice. Meu Pai, se for da tua vontade, passa de mim este cálice.
mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus já sentia toda a pressão dos nossos pecados, mas ele, como cordeiro, como ovelha, ele se entregou à obra do Pai. Ele se entregou à vontade de Deus para dar a sua vida em nosso lugar. Então, a ceia nos lembra dos nossos pecados, da nossa indignidade. A ceia nos lembra de toda a dor e sofrimento de Jesus. Mas, em terceiro lugar, a ceia, como um momento de recordação, ela nos lembra que nós fomos alcançados por este amor gracioso de Deus. Ela nos faz lembrar que nós temos sido alvos do amor de Deus. E aí lembramos de um dos mais famosos versículos da Bíblia, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu Filho para ali naquela cruz morrer em nosso lugar. Meus irmãos, não existe um gesto de amor maior do que esse. Não há uma prova de amor maior do que essa. Paulo, em Romanos 5, ele diz que Deus, ele prova o seu amor para conosco no fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, inimigos, indignos. Que graça maravilhosa e irresistível é essa? Quem pode dizer não a esta graça quando a essa pessoa é manifesto este amor de Deus? Este amor que nos alcançou, que nos libertou, que nos santificou, mas acima de tudo nos salvou da condenação. Deus não precisava fazer nada disso, porque Ele não depende de nós para ser Deus. Ele não precisa de nós. Ele não precisava, mas Ele fez porque Ele decidiu nos amar. O amor de Deus é um ato livre da sua parte. Ele escolheu livremente nos amar. E eu gosto muito de uma fala do Filipenses, quando ele diz que não há nada em nós que justifique este amor. As nossas obras são como trapos de imundícia. A nossa vontade é escrava do pecado. Mesmo quando queremos fazer o certo, como Paulo disse em Romanos, nós fazemos o errado, porque estamos rendidos ao pecado. Essa é a realidade do homem sem Cristo. Então não há nada em nós que justifique este amor. Não há nada em nós que justifique essa escolha de Deus, essa eleição divina. Mas Ele decidiu nos salvar. Isso é amor. Isso é graça. E nós jamais seremos capazes de pagar por tamanho gesto de amor. A Bíblia diz que mesmo que demos o nosso próprio corpo, nem a nossa própria vida é capaz de pagar o sacrifício de Deus, o sacrifício de Cristo por nós e em nosso lugar. Ninguém tirou a vida de Jesus. Ele se entregou por nós. Em 2 momentos do seu ministério, ele deixa isso evidente. Ali no deserto da tentação, ele diz para Satanás que o Senhor poderia mandar os seus anjos para servi-lo, para terminar com aquele tormento, com aquela prova. Mas lá na cruz, Jesus reafirma uma vez mais essa verdade, quando zombam dele dizendo: se és o Filho de Deus, como diz ser, desça dessa cruz. E Jesus responde dizendo que se ele rogasse ao Pai, ele mandaria miríades de anjos para socorrê-lo, para lutar por ele. Mas ele escolheu não fazer isso e sim morrer na mais vergonhosa de todas as mortes para nos salvar. Isso é amor.
E este amor é imensurável. Não existe ninguém capaz de medir esse amor. A sua profundidade, altura, largura, a sua extensão, não há. Por isso João diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não dá para medir esse amor. E ao pensarmos sobre isso, meus irmãos, ao refletirmos sobre isso, certamente nós somos impelidos a ficarmos constrangidos por tamanho amor. O que podemos fazer para compensar esse gesto tão gracioso? Nada. E quando ele me salvou e te salvou, quando ele morreu no meu e no seu lugar, ele já sabia que nós não éramos capazes de recompensá-lo. Mas ele escolheu fazer isso. Isso deve nos constranger. Isso nos chama a responsabilidade de vivermos segundo o que está em 2 Coríntios 5,15, quando diz que ele morreu a nossa morte para que vivamos a vida dele. É isso. É viver uma vida para a sua glória. É viver para ele e não para nós mesmos. Porque ele deu a vida dele para mim salvar e salvar você. E você deve viver esta vida que ele deu. Não para você mesmo, mas para ele. Para a glória dele. Afinal de contas, a vida que você vive não é sua, é dele. Ele nos comprou através do seu sangue. E nós somos de Deus em todos os sentidos. Primeiro, porque ele tem sobre nós o direito da criação. Foi ele que nos deu a vida. Você é dele porque ele te formou, ele te criou. A vida é dele. A vida é um dom de Deus. Mas quando o pecado veio e o homem se perdeu, ele promoveu um outro meio de redenção. E ele envia o seu filho para morrer, para nos salvar, para que nós pudéssemos ser novamente dele. E agora nós somos dele, primeiro porque ele nos criou. E nós somos dele, em segundo lugar, porque ele nos comprou com o sangue do seu filho Jesus. Quarto e último lugar. O que a ceia nos convida a lembrar? Se a ceia é um momento de recordação, é um memorial, é um momento de lembrança, o que ela nos convida a lembrarmos? Em último lugar, a ceia nos lembra que Cristo conquistou a nossa salvação. Então lembre-se, nós somos pecadores, a ceia nos lembra disso, somos indignos. Lembre-se, Cristo sofreu e pagou um alto preço por mim e por você. Lembre-se, ele nos amou e ele provou esse amor se entregando por nós. Mas não esqueça, ele venceu a morte e o pecado. A obra de Cristo não foi em vão. O sacrifício de Cristo teve um resultado. E eu e você que estamos hoje aqui, somos a prova viva de que o sacrifício de Cristo é poderoso e ele continua vivo ainda hoje. Porque nós fomos salvos através desse sacrifício. Nós somos essa prova, essa evidência cabal de que Jesus não morreu em vão. De que ele não foi vencido pela morte e pelo pecado, mas ele triunfou gloriosamente na cruz. E a sua morte, como João diz, era a semente. E quando o grão de trigo caindo no chão, não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele dará muitos frutos. Nós somos essa colheita bendita, para a glória de Deus.
profeta Isaías, olhando para além do seu tempo, numa perspectiva espiritual, até porque ele viveu 700 anos antes de Jesus nascer. No capítulo 53, verso 11, ele traz essa verdade de que o sacrifício de Cristo não seria em vão. Ele diz: o trabalho da tua alma ele verá. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Isaías está falando do servo sofredor, do cordeiro que sofreria, que pagaria um preço altíssimo, que iria até as últimas consequências para nos salvar. E ele diz que ele, Jesus, veria o trabalho de suas mãos e ele ficaria satisfeito. Porque com o seu sacrifício, ele salvaria a muitos. Ele salvaria a muitos. Pedro, nessa mesma linha de pensamento, na primeira carta, no capítulo 1, verso 18, ele diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então nós temos aqui o efeito do sacrifício de Cristo em dois tempos, em dois períodos. Quando nós olhamos para trás e lembramos de quem éramos e onde estávamos e para onde estávamos caminhando, o sacrifício de Cristo nos salvou, transformou a nossa vida, nos deu um novo coração, e agora quando ele olha para a sua igreja, ele diz: valeu a pena. Quando olhamos para hoje, para o presente, e não somos mais aquela velha criatura, porque as coisas velhas passaram e tudo se fez novo, e não foi um curso que fizemos, ou mudamos a nossa postura e comportamento, não, porque a transformação, ela foi interior, ela começa de dentro para fora. Porque não adianta mudar apenas o linguajar, as roupas e o comportamento. A verdadeira mudança, o evangelho transforma de dentro para fora. É o coração do homem que é tocado por esta graça. E essa mudança se reflete em outros aspectos da vida. E agora Pedro diz que esse sangue, ele é poderoso. E ele não pode ser calculado por ouro e prata. Esse sangue é tão poderoso que ele nos tirou de um modelo, de um estilo de vida corrupto que vivíamos nesse mundo e nos resgatou para uma nova esperança e para uma nova vida. Mas, quando lemos Apocalipse 14:4, nós chegamos à conclusão que esse sacrifício, ele tem o seu alcance no passado, nas promessas messiânicas, no presente, hoje, através da nossa vida nova, mas também hoje somos convidados a olhar para o futuro. E lá no futuro, veremos que o sangue e o sacrifício de Cristo também tem o seu lugar. Ele se estende até o futuro, porque um dia, meus amados irmãos, nós estaremos diante do nosso Deus. E o que nos conduzirá até a eternidade é o poder deste sangue. Apocalipse 14:4 diz: estes são os que foram comprados dentre os habitantes da terra como oferta especial. Quando João vê aquela multidão vestida de vestes brancas diante do Cordeiro e glorificando o Cordeiro e exaltando, porque foram salvos, João, sem saber quem eram, pergunta: quem são estes? E a resposta vem: esses são aqueles que o Cordeiro comprou com seu sangue.
que o Cordeiro morreu para salvá-los. Eles estão aqui porque o Cordeiro garantiu essa realidade. Então hoje nós podemos ter a certeza do amanhã. Não sei o que será do Brasil, não sei o que será de Fortaleza, e pouco me importa isso, porque eu tenho a segurança de que a minha vida está escondida em Deus. De que eu estou salvo, porque Cristo garantiu isso quando comprou a minha vida e a sua para Deus. E um dia seremos reunidos a Ele e o adoraremos como Ele é. E o veremos como Ele é. É isso que a ceia nos convida a lembrar.